Olá. A escalada do suicídio atinge proporções mundiais. 1 milhão de pessoas morrem dessa forma todos os anos, uma a cada 40 segundos. Só no Brasil, 12 mil pessoas por ano cometem suicídio. Para enfrentar essa questão, a Comissão de Educação reuniu 4 especialistas em uma audiência pública para debater um projeto que cria a Semana Nacional de Valorização da Vida. Um deles é o nosso convidado de hoje no Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior. Ele é coordenador-geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Nossa convidada também aqui no estúdio é a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo. Ela é a relatora do PLS 163 de 2017, do senador Garibaldi Alves. Obrigado pela presença de todos. Para começar, a gente viu no debate que uma coisa importante seria incluir a palavra suicídio nessa Semana Nacional, né, senadora? O senhor tocou exatamente num ponto fundamental, que é o tema é tabu, as pessoas não gostam de falar do tema. Inclusive o nome que estava proposto, valorização da vida, eu lembro quando eu li, eu falei, mas o que será? Que aspecto, trata, né? Do que trata especificamente, né? E aí, quando eu vi, era sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio. Então, como relatora, eu vou propor outro nome. Tentativamente agora, né, seria a Semana da Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida, porque são as duas coisas que caminham juntos, né? Colocando a palavra, a gente começa a combater esse tabu, que talvez seja o principal problema para enfrentar a questão do suicídio no Brasil, que... Como a própria senadora já disse, o suicídio traz consigo um grande tabu. Estigmatiza a pessoa que tentou suicídio, muitas vezes estigmatiza a própria família, a comunidade onde o indivíduo está inserido. De modo que encarar esse problema de frente é o primeiro passo para que a gente possa tentar equacioná-lo e encaixar esse problema nos caminhos que a gente precisa. Veja mesmo, agora falando isso, as próprias brincadeiras que estão na televisão, na internet, que geraram uma série de suicídios no mundo todo, da baleia azul, 13 questões e tal, ninguém fala a palavra suicídio. Fica muito divertido baleia azul, né? Mas vai ver onde leva o baleia azul. Então, a questão tem que ser desmistificada no sentido que não é engraçado, prazeroso, não, leva à morte. Agora, o mais importante é que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isso eu não sabia e achei que essa semana, que a gente está pensando até estender para um mês, né? Ela tem um papel importantíssimo, porque se nós podemos chegar para aquela pessoa que está ali querendo se suicidar e puxar, e nós podemos fazer um bem enorme. E agora isso nós vamos ter, que já tem essa plataforma, depois até o doutor Quirino pode explicar no Ministério, que desde 2014 são obrigados agora, quem trabalha com saúde, colocar a pessoa que recebeu com essa tentativa. Por quê? Não é só para ter um índice, mas simplesmente para poder chegar mais rápido, né? Porque vai tentar a segunda vez. Mulher tenta 3 vezes mais que homem até conseguir. Homem consegue geralmente na primeira. Quer dizer, isso é trágico, né? Tragédia, né? Essa situação. Já existe um consenso sobre quais são as causas principais que levam uma pessoa ao suicídio? Antes disso, só para aproveitar, né, claro, e reforçar o que a senadora disse, né, o suicídio é uma causa prevenível de morte, de modo que é extremamente importante que o poder público não meça esforços para abordar o tema. Uma situação que é importante, né, enfim, no caso do suicídio, é que a identificação das causas é extremamente importante, né, para que a gente possa ter políticas públicas para poder enfrentar o tema. As principais causas relacionadas ao suicídio estão relacionadas com a presença de transtornos mentais, em especial os transtornos do humor, como, por exemplo, depressão. Outros transtornos mentais também estão relacionados com maior risco da tentativa de suicídio, como, por exemplo, quadros psicóticos, como esquizofrenia, e também uso de substância psicoativa, uso de álcool e outras drogas.
ainda dando continuidade a umas questões trazidas pela senadora, desde 2014 é de notificação obrigatória a tentativa de suicídio para profissionais da saúde. Então, o profissional da saúde é obrigado a notificar a tentativa. Isso, primeiro, para que nós tenhamos dados mais fidedignos, né? Porque é a partir da elaboração de boletins epidemiológicos, para que a gente saiba exatamente qual que é o perfil da população que vem tentando suicídio, para que a gente possa organizar políticas públicas mais voltadas para essa população e também, uma vez notificando, para que o sistema de saúde possa identificar essa pessoa e organizar estratégias para o seu cuidado. A partir desse momento, qual é o papel do identificada o suicida potencial, digamos assim, ou que já tentou uma vez e, como disse a senadora, possivelmente vai tentar uma outra, se não conseguir da primeira vez. A partir desse momento, qual tem sido o trabalho do Ministério da Saúde nesse caso? Agora o Ministério da Saúde vem organizando as suas ações para agora, no mês de setembro, lançar uma campanha de prevenção ao suicídio. Nós temos contado com o apoio da senadora Marta Suplicy, da sua assessoria, e nós devemos lançar alguns produtos, né, para que nós possamos iniciar ações mais efetivas nesse sentido. Então, nós devemos lançar um boletim epidemiológico, né, junto com a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devemos lançar documentos destinados tanto para a população geral, cartilhas, como, por exemplo, informando, no caso, por exemplo, de uma pessoa que tentou o suicídio ou que demonstra a ideia de tentar o suicídio, como que a família, amigos devem proceder para poder ajudá-la. Também estamos preparando materiais para profissionais da área de saúde, para que essas pessoas consigam ficar mais capacitadas para lidar com essas situações, e também material focado para a imprensa, porque é extremamente importante que o tema seja abordado na imprensa, mas que seja abordado de maneira apropriada. Caso contrário, muitas vezes a gente pode correr o risco de, ao invés de ajudar na prevenção, a gente pode eventualmente até causar mais curiosidade, enfim, isso daí tem vários relatos de ações na imprensa tratando do suicídio que muitas vezes pode não ajudar na prevenção, mas pode inclusive estimular. Então é muito importante que os órgãos de imprensa estejam sensibilizados e sabendo exatamente como abordar a temática, né? Eu acredito hoje que não dá para lidar com essa questão só com o Ministério da Saúde. E hoje, na audiência pública, nós chamamos também um representante do Ministério da Educação. Por quê? Porque hoje nós temos um aumento de jovens se suicidando entre 10 a 14 anos. Quer dizer, é uma idade que é inacreditável alguém pensar em se suicidar com essa idade, né? Mas o tema é de muita violência nas escolas. Eu não estou dizendo de tiro, eu estou dizendo de bullying. Sim. Crianças que têm sofrem abuso sexual, crianças que veem violência doméstica e que são levadas a se suicidar. Agora, como é que a gente lida com isso, né? Você tem que ter nas escolas, até passamos um projeto na Comissão de Assuntos Sociais, criando psicólogo, obrigando a ter psicólogo escolar, que isso já existe, mas não tem uma obrigatoriedade. É claro que a gente sabe que no dia seguinte não vai acontecer. Não vai ser de uma hora para outra, claro. Mas é paulatino, mas nós temos que ter essa assistência. Mas eu diria, até tão quanto importante, é nós termos o professor sensibilizado. Porque o professor que é capacitado para isso, ele vai identificar aquele aluno que está zoando na classe e que não tem nada a ver com fazer algazarra, tem a ver com o problema que ele está vivendo. Ou aquele aluno que só tirava nota boa e de repente começa mal, ou aquele que era mais esfuziante, de repente fica tímido e se isola. São sinais. Sinais de abuso sexual, de violência doméstica que a criança está vivendo. Então, isso, às vezes, a gente falando parece, isso é óbvio. Se o professor não tem um olhar treinado para isso, não é óbvio para ele. E aí faz o quê? Segundo ponto, né? Sim. Então, eu acredito que teve uma experiência no Rio de Janeiro, que era na Secretaria de Educação com a Cláudia Costin,
e com a Ivone Bezerra de Mello, que é especialista disso, para lidar com comunidades de muita violência, né? E eles capacitavam um professor, que era alguém com mais sensibilidade naquela escola, que ele, na reunião dos professores, conseguia sentir com os professores, as crianças, problemas, e se aproximava. E é aquilo que hoje que a gente sabe, que é o contato afetivo, né? O pertencimento, que pode tirar você de uma situação de isolamento, que é o que leva para o suicídio, criança ou adulto. Né? Tanto é que hoje o grande aumento de tentativa de suicídio exitosa é jovem e idoso. As duas pontas, né? Essa situação é extremamente importante porque a questão dos laços interpessoais, familiares, com amigos, o suporte do meio onde o indivíduo vive, né? Você viver num ambiente saudável é extremamente importante. Por exemplo, a gente sabe que indivíduos solteiros e viúvos, por exemplo, cometem mais suicídio do que indivíduos casados. Tem mais propensão natural, solidão, né? Exatamente. Então, a gente sabe que situações em que o indivíduo não goza de um suporte familiar, de suporte social, deixam-no em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, que o transtorno mental, os transtornos mentais, né, são os principais fatores de risco para o suicídio, isso obviamente que procede, isso é verdade. No entanto, a gente não pode esquecer que existem muitas condicionantes sociais, familiares, que podem desencadear os transtornos mentais e, obviamente, que a partir disso que o indivíduo acaba, então, ficando mais propício à prática do suicídio. Então, situações em que o indivíduo fica isolado ou é submetido a situações de violência. A gente sabe que indivíduos que foram submetidos a violência sexual têm uma chance maior de cometer suicídio. Então, é extremamente importante que o foco na prevenção do suicídio, obviamente, não fique apenas direcionado, né, para algumas situações, mas que ela possa ser abrangente e consiga abarcar questões familiares, questões sociais, questões do ambiente escolar. É só assim que a gente vai conseguir ter ações mais efetivas. E é bem focado também, né? Por exemplo, hoje a gente estava recebendo dados das comunidades indígenas, né? O altíssimo índice de suicídio. E é igual para homem ou para mulher. Quer dizer, E a que se atribui isso? Olha, a primeira resposta fácil é droga e álcool que entram nas comunidades. Mas eu acho que essa é a resposta fácil. A gente teria que ter um diagnóstico, né? Porque tem comunidades indígenas que estão muito preservadas e tem comunidades indígenas que têm televisão. Agora, você está numa comunidade indígena com televisão, onde você não tem, muitas vezes, necessidades básicas para sobreviver, e ver o consumo que existe e a falta de identidade, que por estar exatamente, não é índio, mas não é branco e perdido ali, tem que ver. Então, nós precisamos primeiro ter um diagnóstico dessas comunidades, né? O que leva ao suicídio, né? Por que estão, quais comunidades são mais propensas ao suicídio? Então, o caminho que nós temos para lidar com essa questão, ele é enorme, porque são muitas as questões, com jovens também. Por exemplo, hoje a gente perguntava a questão da mutilação, né? Mutilação está englobada tatuagem, como é que fala? Piercings em tudo que é canto, tal. É uma mutilação. Uma mutilação, tudo bem, todo jovem se rebela. E tem que se rebelar de alguma forma. Essa ainda é das menos... É natural. Menos, eu diria, traumática, de certa forma, né? Danosas, eu diria. Mas o que está por trás? Né? A gente tem que começar a entender também, porque de mutilação em mutilação, há pessoas, nós conhecemos agora muitos casos, até o doutor Quirino pode dizer, que a pessoa se mutila de forma de um dano irreversível, né? E pode levar à fatalidade, né? Os jovens são muito influenciáveis, né? Você vê pela televisão e hoje em dia muito pela internet, pelas redes sociais. O cuidado tem que começar dentro de casa nesse caso, né? Que tal aí o exemplo da baleia azul, né? A adolescência é um momento bastante complexo, né? Enfim, da vida de qualquer um, né? Isso, com certeza, não é patológico, claro, né? No entanto,
por conta de uma vulnerabilidade que acomete o indivíduo na adolescência. O indivíduo ele é mais imaturo do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, enfim. Então, ele pode estar em situação de maior vulnerabilidade e, por conta disso, ele ser mais influenciado, por exemplo, por questões que envolvam a mídia, por exemplo, a internet. Então, esses ambientes virtuais que são utilizados por pessoas, enfim, nessa situação de vulnerabilidade pode ser um problema. Agora, é extremamente importante a gente conversar sobre isso, né? Porque quando a gente fala com os pais, né, enfim, de adolescentes, é importante que os pais tenham uma postura de proximidade com os filhos, né? Não necessariamente de vigilância, mas de proximidade, de acompanhar o que está acontecendo com os filhos, de saber onde os filhos estão, o que eles estão fazendo, para que possam dar apoio nesse momento que é um momento complexo da vida das pessoas, né? E que podem deixá-las em situações de vulnerabilidade. É extremamente importante que a família esteja junto, acompanhando o adolescente. Mas não é só, me parece, a situação no adulto, né, do adulto, de extrema dor que pode levar ao suicídio, mas já é uma mente fragilizada, né? Isso que tem que ser detectado também. Tem pessoas que cai o mundo ou tem perdas gigantescas. Tem uma resiliência grande. Né? Ela tem uma resiliência, tem um mundo interno forte, elas seguram, né? E tem outras com uma capacidade muito menor. Não é qualquer um que consegue identificar essa diferença, né? Às vezes, os sintomas, porque muitas pessoas ficam, quando vivenciam um suicídio no seu ambiente, ou seja, profissional, familiar, ficam com aquele sentimento de culpa. O que eu poderia ter feito para evitar? Será que eu não percebi que ela está nessa situação? Isso não é difícil demais para uma pessoa? Olha, eu acho que em relação à depressão, e isso o doutor Quirino vai poder falar muito melhor que eu tenho a impressão que as pessoas não detectam. Uma pessoa fica... Uma pessoa que não está trabalhando, mas fica dormindo de tarde em casa. Coitada, está cansada, ou dá desculpas. Principalmente senhoras de idade fazem muito isso. Não é que está cansada, está em depressão e a família não viu, né? Então, esses sinais... E muitas vezes existe um julgamento moral também, né? Ou seja, se a pessoa com depressão, por exemplo, fica em casa e não vai trabalhar, não vai trabalhar porque não quer. Não, mas aí já tá bem agudo, né? Se a pessoa tem uma oferta de trabalho e não vai ficar lá, é outra coisa. Eu estou dizendo daquele mais leve, que as pessoas não... Que é o começo do processo. Ou às vezes nem mais é o começo, mas a pessoa se refugia porque tem um pouco mais de idade, ou o jovem porque está na adolescência, aí se tranca no quarto, a mãe fala, tá lá falando com a namorada, ou não está deprimido lá, né? Assim, eu acho uma coisa importante, né, para a audiência, né, enfim, que está nos acompanhando, é importante identificar situações. Claro que um indivíduo com depressão pode se apresentar de várias maneiras, né? Por exemplo, em homens, às vezes com depressão, às vezes ele não fica mais voltado para si, em si mesmado, num canto melancólico. Vai para o bar. Ou ele vai para o bar, ou ele fica mais irritado. Né? Ou seja, irritabilidade é um sintoma bastante comum em homens, por exemplo. Uma coisa que às vezes ajuda, né, enfim, a família a identificar situações em que o indivíduo muda o seu jeito de ser. Né? É como a senhora estava falando... Muda o jeito de ser. Isso, como o professor estava falando lá na escola anteriormente. Né? Ou seja, você tem a criança que... Uma criança que tinha um certo comportamento e, de repente, ela começa... Ou ela fica mais voltada para si, ou ela fica com um comportamento mais agressivo, disruptivo. Assim, caramba, será que alguma coisa não pode estar acontecendo com ela? Claro, pode ser que nada esteja acontecendo, mas é importante, por exemplo, que a família, os educadores, as pessoas que convivem, né, com as crianças, adolescentes, enfim, com as pessoas em geral, que atentem para essas mudanças no comportamento. Né? Tem duas coisas. Uma, que eu agora tomei conhecimento mais conversando com essas pessoas que trabalham no CVV, que é um centro de atendimento voluntário que agora tem 0800, né? Eles fazem um bom trabalho, né? E conseguem fazer um trabalho de prevenção sensacional. E na hora que, eu não sabia, foi colocado na audiência pública que ocorreu, que na hora que foi feito gratuito o telefonema, aumentou exponencialmente. Porque a pessoa, primeiro,
custa dinheiro você ligar. E, às vezes, pessoas que estão sendo atendidas num CVV fica meia hora, 40 minutos numa ligação. Imagina. Agora, e também porque a família pode reconhecer na conta da luz, né, da conta do telefone. Pelo número, sim. Então, isso foi uma descoberta muito importante de pôr essa gratuidade. Mas, o Ministério fez uma parceria com o Centro de Valorização da Vida para adotar. Até o número mudou, né? Por favor, Quirino. Esse ano agora, o Ministério da Saúde então firmou, né, enfim, essa parceria de um jeito mais efetivo. Existe um projeto piloto que foi feito para se instalar gratuidade, né, enfim, das ligações para o CVV. Isso no Rio Grande do Sul. A experiência, como a própria senadora disse, foi bastante exitosa. Aumentou o número de chamadas. E uma coisa interessante é que aumentou o número de chamadas de telefones móveis, de telefones celulares, mostrando que facilitou, né, enfim, diminuiu barreiras para o acesso ao Existe CVV. já um número nacional? Isso, então, agora está se mudando do 141, né, enfim, que era o número antigo, que ainda era pago, para o 188, para se chegar à cobertura de todo o território nacional, deve demorar agora 2 anos esse processo de transição. Mas se a pessoa quiser ligar, por exemplo, está nos assistindo, quiser ligar hoje, liga o quê? Então, isso depende do Estado. É importante que entre em contato, a pessoa pode acessar o site do CVV para que possa saber se ainda é 141 ou 188. A gente já está ampliando isso a partir de um convênio mediado pela Anatel, que por questões técnicas você não dava para você fazer toda a migração, a mudança migrar totalmente para um número diferente, até porque o CVV precisa organizar a sua estrutura para poder absorver esse aumento de demanda que com certeza deve acontecer, haja visto o que aconteceu no projeto piloto. Então, de qualquer maneira, a pessoa se ligar no 141 ou 188, ela vai conseguir o atendimento em algum lugar do Brasil. Exatamente. E nesses 2 casos, as ligações já são gratuitas por um convênio? Não, ainda no 141 ainda não. Agora que começou pelo 188. Só 188 é gratuito, 141 a pessoa pode ainda ligar tanto do fixo quanto do móvel e que a ligação é gratuita para o atendimento, né? Exatamente. O trabalho que o CVV faz, no caso aí, a avaliação do governo, é importante? É muito importante. Envolver o terceiro setor? Sem dúvida. O CVV já vem historicamente desenvolvendo um trabalho bastante importante. Por conta disso, justamente, o Ministério da Saúde fez esse primeiro projeto piloto por conta do advento da tragédia que houve na Boate Kiss, enfim, lá em Santa Maria. Então, foi o primeiro projeto que o Ministério desenvolveu com o CVV, levando a gratuidade da linha, né, enfim, para que as pessoas pudessem acessar o serviço. E por conta desse sucesso, né, enorme que se teve no projeto piloto, então é que o Ministério, esse ano, analisando esses resultados, que optou então por investir ainda mais e ampliar o acesso das pessoas. Mas isso tem a ver, o sucesso, que não sei se você concorda, acho que tem a ver com uma característica do suicida, que é o isolamento, né? Por que está isolado? Ele não consegue se comunicar com os familiares ou na escola. Na hora que é anônima a ligação e você tem lá alguém de coração aberto te escutando, mesmo que não vá, vai escutar, né? Eu acredito que isso já é um passo gigantesco. Quer dizer, a pessoa fez uma ação. Quer dizer, nem tudo está perdido. E aí tem alguém que acolhe, põe no colo ou escuta, e se cria a palavra não é boa, mas uma fidelização de ligar e ser acolhido. Como a gente diz, 90% de quem é escutado, não no CVV, que deve também ter um índice muito bom, mas eu não sei, mas 90% das pessoas que são atingidas antes de tentar, elas são removidas da intenção. Isso que é importante saber. Senadora Marta, muito obrigado. Doutor Quirino, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania hoje. Obrigado. Este e todos os demais programas já estão disponíveis em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Nos diga o que achou desse programa, mande uma sugestão de assunto. Ligue grátis para 0800 61 2211. Mande um WhatsApp 61 999 66 1616. Obrigado pela audiência e acompanhe a nossa programação.